Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, preciosos e amados, Deus vos abençoe, que a soberana graça do Senhor esteja com cada um. Eu desejo para você paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Bom, hoje eu quero deixar uma reflexão mais minuciosa sobre a mulher e as 3 sementes. Hoje eu quero deixar essa reflexão de fé maravilhosa, para nós compreendermos bem isto, para termos uma compreensão melhor. Eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque nós vamos explicar isso, porque vou explicar isto detalhadamente aqui, desde quando começou as 3 sementes, a mulher e suas 3 sementes. Então, vamos entender isso passo a passo. Veja só. Você sabe, né? Eva, o adultério de Eva com a serpente, Eva sendo deflorada pela serpente, gerou Caim, uma semente intermediária, que não era uma semente pura, um híbrido, podemos chamar de uma erva daninha, como Jesus diz: toda planta que meu pai não plantou será cortada e lançada no fogo, e a origem do joio, é um joio. Então joio não pode se tornar trigo, e nem trigo pode se tornar joio. Então os filhos de Deus são filhos de Deus, filhos do maligno são filhos do maligno. Cada semente produzirá conforme a sua espécie. Então aí você tem Caim, uma raça, um descendente da serpente, um híbrido, um homem que foi gerado da serpente no ventre de Eva. A serpente gerou Caim no ventre de Eva. Então, seria uma sub-raça, uma raça intermediária, metade homem, metade animal. 2 espécies diferentes gerando um híbrido. E aí, quando Eva disse: alcancei um varão com o auxílio do Senhor, aquele menino que nasceria, que era filho da serpente, poderia nascer com as características totalmente de um animal, a aparência de um animal, daquele animal, mas Deus fez com que ele nascesse com a aparência de homem. Eva disse: alcancei um homem com o auxílio do Senhor. Veja, vamos seguir aqui em frente. Essa é a primeira semente, a semente da serpente, que foi fruto do adultério de Eva com a serpente. Esta foi uma das maiores revelações que o profeta desta era, William Marion Branham, trouxe, e aí nos explicou a origem da semente do mal, a semente híbrida, a semente do diabo. E aí nós entendemos o que é predestinação, porque toda planta que meu pai não plantou será cortada e lançada no fogo. Então esta semente Deus não plantou no mundo, é uma semente do maligno, com as características de seu pai carnal, a serpente, e seu pai espiritual, o diabo. O diabo usou a mulher para introduzir a semente no mundo.
a sua semente no mundo. Deus também vai usar a mulher para introduzir a sua semente no mundo. Vamos entender isso passo a passo. Veja, aí nós temos Eva, de Adão, gerou Abel. Abel é semente original e filho do homem. Agora veja que eu entendi essa expressão que Jesus dizia, filho do homem, agora na sua totalidade, na sua essência, porque Abel era uma semente original, observe, e o filho do homem, do único homem que havia na terra. Abel era filho do único homem que havia na terra, que era um filho de Deus, o filho de Deus que estava na terra. Então Abel não é filho de um animal, Abel é filho do homem. Que homem é esse? Adão. E Adão, filho de Deus. Semente original. Por isso que Jesus usava a expressão filho do homem por dois fatores. Primeiro, pela sua humanidade. Segundo, porque ele era semente original. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho do homem, a semente original, veio buscar e salvar as outras sementes originais. Olha como isso é maravilhoso e tremendo. Então Abel era filho do homem. Caim era filho de um animal, uma sub-raça, um híbrido. Abel era um produto original. Depois disto, depois que tudo isso acontece aqui, essas sementes vêm ao mundo, a semente da serpente e a semente de Adão, através de quem? Uma mulher. Eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai, tanto no carnal como no espiritual. O pai de Abel é Adão e o pai espiritual de Abel, Deus. O pai carnal de Caim é a serpente, o pai espiritual de Caim, o diabo. Então, eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Depois disso, Deus faz uma promessa. A promessa que veio para nós, que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Agora observe, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando fala em semente, singular, uma semente que viria para esmagar a cabeça do diabo, para desfazer as obras do diabo do mundo. Então, essa semente seria quem? Cristo. Agora veja, Satanás usou a mulher para trazer sua semente ao mundo. Deus vai usar também uma mulher para trazer a sua semente, essa semente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus iria usar Maria e iria trazer quem? Jesus, a semente prometida que esmagaria a cabeça do diabo. Assim como Satanás se infiltrou na raça humana usando uma mulher, Deus também vai colocar a sua semente usando uma mulher, vai trazer a semente para o mundo. Observe como isso é tremendo e maravilhoso. Então, esta semente prometida, singular, porque através desta semente as outras sementes seriam resgatadas. Desta semente original, Cristo, as outras sementes seriam resgatadas. Este aqui é o último Adão.
que viria para trazer os filhos de Deus à existência da forma como Deus queria, pela palavra. Nós fomos, o apóstolo Pedro disse, nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Não foi por semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus. Olha como isso é tremendo. Então, Deus fez a promessa de uma semente que viria para esmagar e desfazer as obras do maligno. Então veja, aí, prefigurado em 7, Deus traria esta semente ao mundo. Vamos seguir aqui para você entender, para nós entendermos direitinho. Pronto. Deixa eu explicar outra coisa aqui, tremenda para a gente chegar na semente de 7, em 7. Veja só. Entre Caim e Abel, Adão, ou melhor, deixa eu retificar aqui. Caim e Abel, até chegar em 7, entre Caim e Abel até chegar em 7, nós temos que Adão gerou somente filhas. Observe. Adão com Eva gerou filhas. Olha, nesse intervalo do nascimento de Caim e Abel até chegar em 7 se passou um tempo. E aí você vê em Gênesis 4 fala da descendência de Caim, a civilização caimita. Aí no final do capítulo 4 aponta 7. Então passou-se um tempo, de Caim e Abel até 7, passou um tempo. Passou-se um tempo e Adão gerou filhas. Adão com Eva gerou filhas. O que foi que Caim fez? Caim convenceu uma dessas filhas de Adão a se casar com ele. Caim se casa com uma dessas filhas. Então Caim diz: eu vou convencer uma dessas minhas irmãs para se casar comigo. Eu vou para a terra de Nod, eu mato Abel, o verdadeiro adorador, vou para a terra de Nod e com essa minha irmã que eu vou me casar, eu gero uma civilização. Eu vou formar uma civilização. A civilização do maligno. Caim pensou, eu vou encher a terra de violência. Por quê? Caim era um fugitivo e errante. Ele vivia fugindo da presença de Deus e ele era um errante. Ele nunca acertaria o caminho. Então Caim foi para a terra de Nod, matou Abel, foi para Nod para formar uma civilização, porque ele disse: eu mato Abel, o verdadeiro adorador, e aí eu formo a minha civilização no mundo e encho a terra de violência, de maldade, de tudo que não presta. Então Caim foi para a terra de Nod e lá ele realmente formou uma civilização. Caim gerou Enoque, colocou o nome da cidade e o nome do seu filho. Enoque é Irade, Meljael, Metsael, Lameque. Lameque foi o primeiro polígamo da história, teve Ada e Zilá. Depois gerou Jubal e Jabal. Aqui você tem um malandro e um vagabundo, e aquele que inventou toda a música profana do mundo. E Tubal-Caim é aquele que forjou armas, que criou armas. Com ferro, forjando ferro, criou armas. E nessas cidades estava ciência, educação, religião, cultura, filosofia, entretenimento, política, cemitérios, hospitais. Tudo isso. Nunca foi a vontade de Deus fazer isso. Quem trouxe essa civilização foram os caimitas, os filhos do diabo. Porque, como eu expliquei naquele vídeo, o intento que o diabo tinha de formar uma civilização para ele ser adorado, ele conseguiu aqui. E hoje ele está aí, o Éden satânico que o profeta disse, a qual Satanás é o Deus deste século.
Vamos em frente? Então, era isso. O que ocorre? Mas Deus, nesse intervalo até 7, Deus só teve, Adão e Eva só teve filhas. E isto aconteceu aqui de Caim se casar com uma dessas filhas. Mas Deus levantaria outra semente, e esta semente traria de volta a adoração no mundo. Você vai ver que Abel simboliza a morte de Jesus, 7 simboliza a ressurreição e Enos simboliza a continuação e o retorno da verdadeira adoração. Deixa eu explicar aqui para você entender. Olha só. E tornou Adão a conhecer Eva. Vamos entender aqui. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Opa! Agora Deus me deu outro filho, um filho homem, porque só tinha tido mulheres, e mulheres não eram contadas, não eram contadas. Então, agora ele diz: Deus me deu outro filho para colocar no lugar de quem? De Abel, porque esse menino Sete era filho de quem? De Adão, como Abel era filho de Adão. Para colocar no lugar de Abel, que Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, voltou-se de novo a invocar o nome do Senhor, como Abel fazia. Então William Branham ensinou: Abel quer dizer sopro, simboliza a morte de Jesus. Você vai ver que Jesus, a vida de Jesus Cristo aqui na Terra foi 33 anos. E seu ministério foi 3 anos e meio. Foi como um sopro. 7, a sequência. Outro que viria para dar sequência à verdadeira adoração, simboliza a ressurreição. Morte de Cristo, Abel, ressurreição e 7. E aí, Jesus morre, ressuscita, volta na forma de espírito para dar continuidade à sua obra na terra através da igreja. E aí está prefigurado aqui em Enos. Continuação. Continua-se a verdadeira adoração como Abel fazia, invocando o nome do Senhor. Então aí você vê claramente como a Bíblia é clara, como a Bíblia é precisa. Essas reflexões são maravilhosas para nos dar mais um norte, mais um entendimento das Escrituras. Que Deus te abençoe grandemente nesta caminhada cristã. Shalom. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.